Ora viva, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Educação, conhecimento em movimento. Estamos aqui hoje para de facto discorrermos sobre um tema assaz interessante. E para hoje eu tenho este grande convidado. Para quem está a vê-lo, realmente consegue perceber a disrupção, quer na imagem e depois no falar e abordar. Falo-vos, senhoras e senhores, de Márcio Carlos Alberto. Ele que é apóstolo e ativista social. Claramente. Márcio, bem-vindo, me caça sucaça. Muito obrigado, muito obrigado. Queremos já, desde então, expressar a nossa gratidão pelo convite formulado e será realmente um prazer poder então estar aqui durante alguns minutos a fazer a abordagem sobre o tema em causa. Sim, senhora, sim, senhora. Márcio Carlos Alberto, ele que é o nosso convidado, a fim de poder nos explicar esse tema interessante. Toda grandeza precisa de um firmamento. Interessante, então pedimos que o caro internauta não saia dali, pelo contrário, partilhe esta programação, partilhe este vídeo, partilhe para que mais pessoas possam ver e ouvir o conhecimento que está a ser passado cá hoje, ok? Porém, Carlos Alberto, Sim, toda grandeza precisa de um firmamento. realmente. Como explicar isso? Ok. Uh, Primeiramente, eu queria fazer aqui menção e já agora aproveitar também e saudar o pessoal que está conectado a nós neste período e dizer que realmente é um tema muito pertinente e é de extrema responsabilidade estar aqui a falar, a argumentar sobre este tema, a grandeza que precisa de um firmamento. Para já, eu gostava de introduzir com a seguinte frase criada por mim, ou da minha autoria, neste caso: grandeza que sustenta grandeza. Para fazer uma abordagem a respeito deste tema, eu realmente fiz um estudo um bocadinho mais a fundo Ok? deste tema e eu gostava de começar com a seguinte frase: o que revela a grandeza de uma árvore não são os troncos, não são as flores, nem tampouco os frutos. O que revela a grandeza e o firmamento de uma determinada árvore são as raízes que lhe dão firmamento, que lhe mantêm firme. Ok. E como um exemplo prático, eu gostava de falar de uma árvore que é muito conhecida, no caso o embondeiro. O embondeiro é uma árvore muito grande, Pós. com troncos grandes. Dentre toda a espécie de árvores, o embondeiro é a árvore mais grande no que toca à largura, para não ter que falar de comprimento, a largura dos troncos e não só, faz do embondeiro uma árvore grande e destemida dentre a espécie das árvores. Ok. Porém, precisamos compreender que o que torna a árvore especial e firmada não são os tamanhos dos troncos, não é a beleza das flores, nem tampouco os frutos, mas sim as suas raízes. As raízes é que dão firmamento na árvore. Nesse Ok. caso, eu estaria a dizer que todos nós somos destinados à grandeza, para começar. Ok. Todos nós somos destinados à grandeza. E por outra, já que isto é verdade, por que alguns não são grandes? Ok. Prontos. A grandeza não é algo que nós teremos. A grandeza é algo que nós somos. Ok. A diferença entre ter e ser é claro, porque são dois verbos. Nós não teremos, nós somos a grandeza. Nós não teremos grandeza, nós somos a grandeza. Mas aqui o reparo que tem que se fazer é: nós já nascemos grandes, nós já somos grandes. Ok. Porém, é uma responsabilidade nossa manifestar a grandeza que está em nós. Ok. E como fazer isso? Ok, Ok. O caro internauta está a se perguntar como fazer isso? claramente, temos que começar por fazer a seguinte abordagem quanto a essa questão. A necessidade de saberes quem és é crucial para manifestares aquilo que és. Ok. O que leva muita gente a não manifestar o que ele é
é por falta de saber quem ele é. Ok. Porque assim, a ausência do saber ao teu respeito te leva a viver às vezes coisas e uma personalidade que você não acarreta. Ok. Porque assim, o petróleo é a substância natural que nos enriquece. É tido como uma substância natural que é a mais enriquecedora de Angola. Né? Vou falar de Angola propriamente, Dos porque é onde nós recursos estamos. Um dos mais recursos importantes. mais importantes que nos enriquece. Pós. Pronto, porém nós precisamos compreender. Eu gostava de formular uma questão. Este petróleo, que é um dos recursos naturais que nos enriquece, ele está na superfície ou está na profundidade? O caro internauta provavelmente vai responder. É uma pergunta retórica. Estou na qualidade de fazer as perguntas, não de responder. Porém, essas interessante. E já agora, qual é a diferença do ser e do ter? Já que especifica que nós somos grandes e estaria a dizer que não temos grandeza. Será que isso é verdade? É o seguinte, o que nós temos é fruto do que somos. Ok. O que nós somos nos leva a ter o que temos. Ok? Ou seja, eu estava a falar sobre o petróleo de modo a levar a compreender que o petróleo ele não está na superfície, está na profundidade. Para que se achasse o petróleo, alguém teve que ter a iniciativa de escavar, cavar e cavar, cavar e cavar, ir mais abaixo, ir mais abaixo, ir lá ao fundo, para trazer à superfície alguma coisa que estava oculta. Portanto, nós precisamos compreender que a grandeza e a riqueza, como é mesmo alguma coisa voltada à grandeza, obviamente que não estaria na superfície, mas na profundidade. É nossa responsabilidade cavar e escavar, ir lá ao fundo para encontrarmos aquilo que é de mais precioso em nós. Porque assim, as coisas preciosas nunca estarão na superfície. Se tu tiveres facilidade em conseguir as coisas, acredita, essas coisas não são valiosas. Porque Não as são coisas, grandes. claramente, porque as coisas valiosas e preciosas, elas estão lá mais a fundo, estão lá na profundidade. E para que elas se revelem, nós vamos precisar cavar e cavar. Cavar e cavar. Então, se eu tivesse que falar um bocadinho mais a respeito disso, eu ia dizer assim: tu és o teu próprio alvo de exploração. Porque assim, quando tu não te exploras, quem te explora te define. Muito forte. Muito forte. Olha, se o diamante se explorasse, acredita que ele podia se dar um valor mais do que os homens lhe dão. Mas como alguém lhe encontra, quem te encontra faz o teu valor, faz o teu preço. Muitos estão a viver não o que eles são, mas o que as pessoas disseram ao seu respeito, porque eles nunca conseguiram desde já explorar-se o suficiente para poderem descobrir aquilo que elas são. Interessante. Interessante. Logo, por elas não conseguirem descobrir quem elas são, acabam sendo o que os outros à sua volta descobriram a respeito delas. Ok. E traz aqui uma questão muito importante. Ok? A essência da pessoa, do ser para a sua tautologia. Ok? Quem é você? Certo. Se alguém me perguntasse, conforme já me fez a questão, e respondendo consoante a palavra de Deus, em Gênesis, no capítulo 2, eu responderia que eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Se aparecer uma outra pessoa a dizer o mesmo, será que seriam as mesmas pessoas? Ok. Porém, o que precisamos saber é, nós somos a imagem e semelhança de Deus, colocadas nesta terra. Porém, algo que precisamos saber é que para cada um de nós nesta terra existe um propósito de vida. O propósito é a razão que justifica a tua existência na terra. É o seguinte: tu compreendes a diferença entre ambos quando tu descobres qual é o teu propósito na terra. Porque assim, uma das coisas que atrai a competição é a falta de saber quem nós somos e qual é o nosso propósito na terra. Porque assim, algumas pessoas carregam o propósito, têm um propósito de vida. Mas certamente o propósito de vida do Dr. Albino pode não ser o meu. Bem assim. E já agora, gostaríamos nós de saber qual é a diferença que existe entre meta,
objetivo, sonho e propósito. Certo. O propósito, para começar, é a razão que te sustenta, que te justifica na Terra. Qual é o motivo pelo qual estás nessa Terra? Este é o teu propósito. Motivo de viver. Motivo de viver. Este é o teu propósito. Sonho. Sonho é praticamente o lugar, ou uma ideia que você cria de um lugar que você quer chegar. Okay? É a visão que tu crias de onde queres chegar. E o objetivo acaba sendo, na verdade, a motivação, o que te motiva. É a energia que te motiva a ir para um determinado lugar. Okay. Ou seja, eu vou dar este passo no intuito de chegar até aqui. Ok? A meta é o fim. Eu digo assim, pior do que você não manifestar o que você é nem ter a noção de quem você é. Porque assim, aonde tu vais chegar amanhã, tu não precisas esperar chegar até no amanhã para projetar o teu amanhã. Ou ainda, para viver o amanhã. Para viver o amanhã. Porque assim, o amanhã, no final das contas, não existe. É uma utopia. Não, segundo Tiago, capítulo 4, versículo 12, 13, 14, nós temos uma afirmação aí. Tiago, ele faz uma questão muito pertinente. A vós que dizeis, amanhã irei a tal cidade, comprarei e vou vender. Ao invés de dizerem amanhã irei, diga se o Senhor quiser. Então, porque o amanhã não existe. Pertence a alguém. Sim. Digam, se o Senhor quiser, irei a tal cidade. Porque o que é a vossa vida? E o mesmo o Tiago que pergunta é o mesmo que responde quando ele diz, a vossa vida é como um vapor que em um momento aparece e em outro momento desvanece. Essas interessante. Márcio Carlos Alberto, ele que é apóstolo e ativista social. Certamente. E conseguimos aqui ouvir uma divindade, uma espiritualidade, na forma como ele fala o que fala, de maneira como ele aborda o que aborda. Certo. Por isso está a ser interessante falar deste grande tema. Toda grandeza precisa de um firmamento. Certo. Fugindo um pouquinho da espiritualidade e partindo para o lado social, propriamente a cultura, a arte, e também sabemos que artista, Prodígio diz, grandeza não é ser grande, mas sim fazer homens grandes. O que é que tens a dizer quanto a isso? Certamente. Eu tenho a dizer o seguinte, somente homens grandes fazem grandes. Okay. É impossível um homem pequeno fazer um homem grande. Somente homens grandes têm a capacidade de fazer outros homens grandes. Mas, ao passo de que eu falo disso, eu tenho aqui um ponto interessante. Okay. Não importa a dimensão da tua grandeza, tu nunca serás maior do que quem te fez grande. Muito forte. Mestre é mestre. É mestre. E ponto final. É essa. Só pessoas grandes fazem grande. Porque é assim, ao passo de que tu és grande, tu tens que entender que o que revela a tua grandeza não são os teus feitos, mas sim os feitos daqueles que você faz grande. Maravilha. E claro, fala disso e remete-me a uma analogia certo, real, claramente, certo. De Jesus Cristo, o maior exemplo que temos de liderança. Uhum. Jesus Cristo lava os pés dos seus discípulos, dos seus fiéis, descendo a nada e subindo a tudo. É. Daí que, pronto, a pergunta que colocamos é, e antes mesmo afirmar, ninguém é grande o suficiente para não ser pequeno por um dia. Uhum. Ou ainda, ninguém é pequeno o suficiente para não ser grande por um dia. O que é que nos tem a dizer quanto a isso e já mesmo para terminar? Vou pegar o contexto bíblico para trazer no social, claro. Porque é assim, nós temos que ser socio-bio-espirituais. Muito forte. Você não pode ser Reitere, por favor. Reitere. Você tem que ser socio-bio-espiritual. Okay. Para tu não seres fanático. Porque assim, espiritualidade sem conhecimento te leva a ser fanático. Você começa a ser fanático de tudo e começar a ver espiritualidade até onde não tem. Bateu na pedra, tá a te perseguir. Uma dor de cabeça querem te matar. Exato. E também o conhecimento sem a espiritualidade te torna formalista.
O meu povo se perde por Por falta, falta de É conhecimento. bíblico. Ok. Ninguém é tão grande ao ponto de não ser pequeno. Por isso é que eu estou aqui a dizer que o que sustenta a tua grandeza não são os teus feitos, mas sim aqueles que você faz grande. Porque assim, eu estive recentemente em uma conversa com um formador meu, né, que eu admiro muito e respeito, e eu disse assim: eu te lanço um desafio. Torna-me tão bom em comunicação, assim como tu és, e como uma maneira de recompensa, eu far-te-ei sentir orgulho de ti mesmo. O orgulho que ele sentirá após me fazer ser quem eu almejo ser, não é de mim, é dele. Porque assim, a minha grandeza se reflete naqueles que eu faço grandes. Ok, sim, senhora. Assaz interessante. Já já volto. Antes mesmo de dizer, caro internauta, a maneira como nós falamos o que falamos, os convidados que nós trazemos para cá são realmente disruptivos. Porém, aproveite passar a publicidade do seu negócio, o seu empreendimento, a sua empresa. Publicite cá e venda mais. Nós somos a educação, conhecimento em movimento. O único programa que coloca o movimento, ou seja, conhecimento em movimento. Estamos a terminar. Esta conversa está amena demais para terminar, mas é tal como dizem, tudo que é bom dura pouco. Se é Realmente, verdade, eu não realmente. sei. O que eu sei é que está bom demais. Não é? Mas estamos a terminar. Para si, já mesmo de modo a terminar, o que é viver, o que é grandeza e qual é a recomendação que tens a dar ao internauta que muitas das vezes pensa que ser grande é simplesmente ter coisas grandes. E traz aqui a questão de que grandeza não é sobre ter, é sobre ser e assim ter aquilo que nós queremos. Segura a seguinte frase, da minha autoria também. Ok. O inimigo da tua visão é a tua realidade. Como é que é? O inimigo da tua visão é a tua realidade. A tua realidade. Porque assim, permitam-me fazer menção desta maneira, parece que o inimigo do futuro é o presente. Porque assim, muitas vezes nós temos sonhos grandes por manifestar, né? Porque já somos. Ok. Mas depois a gente olha para aquilo que é a nossa realidade. Eu tenho uma visão que daqui a 3 anos eu terei um carro, terei uma casa própria, serei um empresário, terei e serei e serei. Ok. Porém, aí olho para a minha realidade. Estou com um sapato furado, uma calça rota, não tenho o que comer. E muitas vezes, por causa da realidade, você acaba bloqueando a tua visão. Pois. E muitas vezes nos esquecemos que o nosso hoje não determina o nosso amanhã. Ok. Simples assim. Porém, é nessa visão, queremos aqui então deixar um apelo. Pois. Você é maior do que aquilo que você está a viver hoje. O teu hoje não te define e não permita que ele te limite. Cresça, avance e continue avistando o teu amanhã. E olha, não há uma melhor maneira de viver o teu amanhã se não trazê-lo hoje e vivê-lo no hoje. É se queres ser empresário, vista-se como empresário hoje. A maneira de viver o teu sonho é quando você traz ele para o teu presente, aonde você ainda não tem, mas você faz perceber ao teu futuro que você já é aquilo que você almeja ser. Sim, senhora. Sim, senhora. A prova disso é o empreendedor Obama. Ok. E Pois é. dizer que o teu nome tem poder de atrair a tua realidade. Isso a gente fala em outros foros, não é? Prontos. Márcio Carlos Alberto, Sim. que é apóstolo e ativista social. Realmente. Foi um grande prazer e está sendo. Esperamos que esteja conosco mais vezes. O prazer foi todo meu e assim que chamarem, certamente estaremos aqui para responder com um sinal positivo, Maravilha. indubitavelmente. Toda grandeza precisa de um firmamento e ele ainda realça. É sobreviver o hoje, independentemente das circunstâncias. E acrescendo. Viva o hoje, pois que o amanhã é para aqueles que ainda não nasceram. Quer ser grande, viva o hoje com grandeza. Quer ser rico, viva como uma pessoa rica. Quer vestir-se bem, vista-se bem hoje, cheire bem, coma bem, aproveite da melhor forma possível
a sua vida. 10 segundos para falar o que quer falar. Doutor Albino, só para fechar e dizer o seguinte: nem sempre quem te torna grande é grande. Mas entenda que quem te fez grande é mais grande do que você. Ou seja, muitas vezes quem faz a tua grandeza, quando eu falo disso, falo de uma grandeza financeira. Às vezes quem te faz grande financeiramente nem tem muito Ok. no que toca à área financeira. Interessante. Mas quem te faz grande é sempre mais grande do que você. Ok. Prontos. Até aqui eu termino. Muito obrigado, estamos juntos até depois do fim. Educação, conhecimento em movimento e, claro, estamos sempre aqui disponíveis a fim de trazer o melhor de nós e tornar pequenos em grandes, embora não é sobre pequeno ou grandes. Estamos juntos, aquele abraço bem forte. Uau, que bom.